Isabelle tem só 13 anos. Para você, 13 pode parecer velho ou pode parecer quase um segredo. É a idade em que ainda se dorme com um bichinho de pelúcia debaixo do braço e se acredita que os adultos cuidam de tudo. Isabelle acredita nisso. Ela acredita que a corte é um lugar seguro, cheio de música, pinturas bonitas e tias que estão sempre costurando vestidos com lascas de luz. No quarto dela, as paredes contam histórias com figuras de cavalos e unicórnios bordados em fios que piscam quando o sol bate. Ela tem livros com ilustrações de dragões, mas são dragões dormindo. Há um tutor que a ensina a ler latim e mulheres que fazem tranças nos cabelos e cantam baixinho enquanto trabalham. Agora imagine uma porta batendo do lado de fora do quarto, um passo atrás do outro. Os passos são firmes, tão firmes que fazem o chão tremer um pouquinho. Alguém chega com um papel nas mãos. É um papel importante. Um tratado, um acordo entre reis. É um pedaço de papel que pode mudar o destino do mundo, ou só o destino de uma menina. Quando dizem o nome casamento, Isabelle pensa numa festa, bolos, fitas, danças. Mas naquela palavra, há algo que não brilha. Há um jeito frio no som. Casamento pode significar laços de amor, ou pode significar um nó que prende alguém para sempre. Os homens que seguram o papel não veem menininhas. Eles veem alianças, mapas, fronteiras. Eles veem fim de guerra e começo de paz. Eles falam baixo, como quem troca peças num jogo de tabuleiro. Se a França der a filha, a Espanha cessa a guerra. Dizem os números, terras trocadas, exércitos que param, ouro que deixa de escorrer. Para eles, a paz tem preço. A paz pede algo, e esse algo tem olhos e respira. Quando a notícia chega aos ouvidos de Isabelle, alguém a chama. Menina, venha. Ela pensa que é para bordar um pedaço novo do vestido, para provar uma fita. Vai alegre, com a boneca escondida no bolso. Mas no corredor, as faces das pessoas não sorriem. Elas estão sérias, com vozes baixas como se carregassem pedras dentro do peito. Uma mulher, talvez a dama que a guia, pega a mão de Isabelle como quem pega um pássaro ferido. Você vai viajar, vai ser importante. A voz dela diminui, pequena. Ninguém a responde dizendo, claro, querida, você pode escolher. Ninguém faz isso. As escolhas dos adultos às vezes são como linhas de uma roupa que alguém costura sem perguntar. Na noite antes da viagem, Isabelle não consegue fechar os olhos. O quarto que sempre cheirou a rosas agora cheira a incenso, aquele cheiro que parece rezar. Ela escuta vozes no corredor, as botas que não sabem cantar. Há um som dentro dela que nasce como um vento frio. Medo. Mas é um medo estranho. Não o tipo de medo que aparece quando se vê um bicho gigante. É o medo de ser empurrada por uma corrente que não dá para ver. É medo de virar uma história que alguém conta depois, como se ela fosse só um pedaço de papel em uma biblioteca. No dia do anúncio, tudo parece maior. As portas, as escadarias, os retratos de olhos que olham como se entendessem. Chegam mensageiros com selos. Os adultos se inclinam. Palavras cerimoniosas são ditas. Há aplausos, alguém que manda um sorriso que não chega aos olhos. Por causa do tratado, Isabelle será prometida ao rei da Espanha. A notícia cai como uma pedra numa taça de água. A água espirra e as ondas alcançam todas as margens do castelo. Isabelle tenta entender. Prometida. A palavra parece uma jaula com flores. Tem gente que sorri e diz que a aliança vai trazer paz, que vai acabar com a fome fora das paredes do castelo. Pais orgulhosos olham para o futuro, escolhendo a paz como se escolhessem um cesto de frutas maduras. Mas Isabelle não pensa em países. Ela pensa em sua boneca, no labirinto onde corre, nas canções que a fazem dormir. E aqui, meu amigo, é onde a história fica escura. Quando grandes decisões são tomadas por mãos que nunca embalaram uma criança, quando homens discutem fronteiras como se fossem tapetes, a vida que é vendida não é só um pedaço de terra, é uma pessoa. A cerimônia vai chegar, vestidos pesados como armaduras, coroas que puxam o couro cabeludo com o frio do metal, sorrisos que não aquecem. Mas antes do vestido, antes do transporte, antes do tremor do sino que anuncia o enlace, Isabelle tem uma noite. Nessa noite, ela sussurra para sua boneca,
Eu não escolhi isso. A boneca não responde, claro. Mas o sussurro é importante, porque mostra que naquela casa, entre paredes brilhantes, existe uma voz que não foi ouvida. Existe um coração que não pediu para ser colocado num mapa. E é aqui que eu paro por enquanto. A porta se fecha. O sino ainda bate, longe. Se você quer saber o que acontece quando um casamento vira arma e quando um vestido vira prisão, continue comigo. Porque a próxima parte vai mostrar o caminho até o grande salão, o peso do tecido, o rosto severo do rei e o primeiro soluço que ninguém ouviu no altar. O castelo francês que Isabelle conhecia era cheio de tapeçarias coloridas, risos de damas de companhia e o cheiro doce das flores do jardim. Mas agora, em vez disso, há malas sendo fechadas, baús sendo empurrados, vestidos empilhados como se fossem armaduras feitas de seda. Cada costura parece mais pesada do que deveria. Cada baú fechado soa como um adeus. A menina observa em silêncio. O mundo dela, aquele pequeno reino feito de brinquedos e livros, está sendo dobrado e guardado dentro de caixas, e não é para voltar. Você já sentiu quando alguém fecha uma porta atrás de você e você entende no fundo que talvez nunca mais volte a entrar? É esse o gosto que Isabelle sente na boca. Gosto de despedida. Na manhã da partida, o castelo está em movimento. Cavalos relincham, carruagens rangem, soldados seguram lanças brilhando sob o sol frio. O caminho até a Espanha começa com passos que Isabelle não queria dar. Ela olha para trás, para as janelas altas do palácio, para os jardins que ainda cheiram a verão, e sente o coração bater rápido, como se tentasse correr antes do corpo. A viagem é longa. Dias e dias dentro de uma carruagem que balança como se quisesse derrubá-la. O estômago enjoa, a cabeça dói. A cada parada em alguma vila ou cidade, pessoas se juntam para espiar a princesa francesa que logo será rainha da Espanha. Gritos de "Viva!" ecoam, mas ela não entende. O que estão celebrando? Será que alguém percebe que atrás do sorriso tímido há uma menina que gostaria apenas de brincar? Às vezes, quando a carruagem para descansar, Isabelle esconde-se atrás das cortinas de tecido pesado e observa o mundo lá fora. Crianças correm nas ruas, rindo, sujas de terra, mas livres. Livres. Esse é o detalhe que a corrói. Aquelas crianças podem tropeçar, cair, chorar e rir sem ninguém dizer que o destino delas está escrito num tratado. Ela inveja essas crianças comuns. Pela primeira vez, ser princesa parece uma prisão dourada. As noites na estrada são ainda piores. Nas hospedarias, os corredores rangem, o vento assobia nas frestas, e as velas lançam sombras que parecem monstros na parede. Isabelle se encolhe na cama e aperta sua boneca contra o peito. O medo não é só dos barulhos da noite. O medo maior é do amanhã. Amanhã ela estará mais perto do desconhecido. Mais perto de um rei velho o bastante para ser seu pai. Mais perto de um país que não fala sua língua. Mais perto de uma vida onde seu nome será apenas uma assinatura em documentos que ela nunca leu. Às vezes ela sonha. Nos sonhos, está de volta ao labirinto de Sebes, correndo com os irmãos, o sol iluminando os cabelos dela. Mas o sonho sempre muda. As Sebes se transformam em muros altos. O céu se cobre de nuvens escuras, e de algum lugar ela ouve sinos tocando. Não são sinos de festa, mas de aviso. Dong, dong, dong. Ela acorda com o coração disparado, sem saber se foi sonho ou profecia. Os adultos ao redor dela falam sobre política, títulos, alianças. A cada parada, ela ouve palavras que não entende completamente. Tratado, herança, dinastia. Elas flutuam no ar como pedaços de ferro, pesados, frios. Ninguém fala em amor. Ninguém fala em infância. Ninguém pergunta o que Isabelle sente. O silêncio dela é tratado como obediência. Mas dentro dela há gritos que não encontram saída. Um dia, quando a caravana atravessa a fronteira da França com a Espanha, Isabelle percebe que algo mudou. O ar parece mais seco, o céu mais duro. A paisagem é estranha, montanhas e campos que ela nunca viu. E pela primeira vez, ela entende. Não há caminho de volta. A fronteira não é apenas um lugar no mapa.
É uma linha invisível que apaga sua vida antiga. Atrás dela ficou a menina. À frente está a noiva. Na chegada a Madrid, as ruas estão lotadas. Bandeiras espanholas balançam, sinos tocam. Multidões se apertam para ver a princesa. Homens e mulheres gritam como se estivessem diante de um espetáculo. Isabelle sorri porque disseram a ela que deve sorrir. Mas o sorriso não alcança os olhos. No fundo, sente-se como um pássaro dentro de uma gaiola dourada que todos admiram, mas ninguém ouve cantar. E quando ela desce da carruagem, a sombra do alcázar espanhol cobre seu corpo pequeno. O castelo parece vivo, com janelas como olhos, torres como dentes. É como se o prédio inteiro respirasse, esperando devorá-la. Isabelle treme, mas mantém a postura. O medo caminha ao lado dela como um cão invisível. Agora, os sinos que ela ouve não são da sua terra natal. São espanhóis, altos, pesados, graves. Eles não soam como boas-vindas. Eles soam como portas se fechando. E assim termina a viagem. A próxima vez que Isabelle verá o céu, será através das janelas de um palácio que não chama de lar. O próximo passo é o altar. E é lá que a história mergulha no silêncio mais cruel. O silêncio de uma criança que nunca teve escolha. O grande dia finalmente chega. Madrid parece mais fria do que Isabelle imaginava. O alcázar, imenso e silencioso, brilha sob o sol, mas não aquece o coração da menina. Cada corredor ecoa passos pesados, e o cheiro do incenso se mistura com o perfume dos nobres que se apertam para vê-la passar. Isabelle veste um vestido de ouro que parece engolir seu corpo frágil. Cada costura é uma armadura que prende seus braços. Cada dobra pesa como se carregasse o destino de 2 países. Ela se move devagar, quase flutuando, como se estivesse atravessando um sonho ruim. Atrás dela, damas de companhia seguram a cauda do vestido, mas nenhuma delas segura seu coração. O rei Filipe II espera no altar. Ele é severo, pálido, e a coroa em sua cabeça parece mais uma prisão de metal do que um símbolo de poder. Ele observa a menina que caminha em sua direção, mas não vê Isabelle. Vê apenas a promessa de paz, o preço da guerra, a aliança política que custou lágrimas que ninguém mais vai contar. A catedral está lotada. Nobres em seda e veludo ocupam cada banco, cada galeria. O murmúrio deles é baixo, como água corrente, mas há algo pesado no ar. Não é alegria, não é amor, é expectativa. Cada rosto parece uma máscara, cada sorriso é calculado. Isabelle sobe os degraus até o altar. Cada passo dói. O peso do vestido, o peso da viagem, o peso da promessa. Ela solta um suspiro silencioso. Ninguém percebe. O sino toca, mas não é para celebrar. É como se cada badalada fosse a contagem regressiva de uma liberdade que nunca mais terá. Ela cruza os braços, tentando esconder o tremor. O rei faz um gesto formal, as mãos rígidas. O padre começa a falar palavras que Isabelle não entende completamente, palavras que ecoam como feitiços. Ela sente o mundo girar, sente que está sendo transformada em algo que não pediu para ser. Uma peça no tabuleiro de poder de homens que nunca brincaram com bonecas, nunca se perderam em labirintos de jardim. E então, pela primeira vez, a criança soluça baixinho. Um soluço tão silencioso que só ela ouve. Um som que ninguém na catedral perceberia, porque todo mundo está ocupado olhando o ouro, o brilho, a política. Mas aquele soluço carrega todo o medo e a perda de infância que Isabelle sentiu até ali. Um soluço que ninguém pode apagar. Depois da cerimônia, Isabelle é levada para os aposentos reais. Um quarto vasto, com tetos altos e tapeçarias que mais parecem muralhas. Tudo é dourado, mas não aquece. A luz do sol entra pelas janelas altas e pinta o chão com cores que parecem falsas, como se a felicidade fosse apenas um reflexo. A menina tenta se lembrar de suas brincadeiras na França, mas aqui ninguém brinca. As damas de companhia sussurram segredos em uma língua que ela ainda está aprendendo. Alguns sorriem, outros observam com olhos calculistas. Cada gesto, cada palavra, parece um teste, uma armadilha. Isabelle percebe que, neste novo mundo, até a amizade é complicada.
Os corredores do Alcázar são longos e silenciosos. Quando Isabelle caminha sozinha, ouve ecos que parecem passos de fantasmas. À noite, os ventos assobiam pelas frestas das janelas, e cada sombra se estica como dedos querendo agarrá-la. Ela se lembra da boneca de marfim, mas não pode carregá-la sempre. As regras da corte são rigorosas. O rei Filipe II é distante, rígido. Ele não sorri, não brinca, não pergunta como a menina se sente. Às vezes, ele passa pelo salão com um olhar pesado, e Isabelle sente que cada gesto dele pesa sobre seus ombros. A corte inteira é um jogo de intrigas. Pessoas falam baixinho, trocam olhares, planejam alianças e rivalidades. Isabelle aprende rápido. Neste castelo, confiança é um luxo que ninguém pode ter. Ela sente falta do riso fácil, da segurança de seu quarto na França. Às vezes, deita-se na cama e cobre a cabeça com um lençol, como se pudesse desaparecer. Mas mesmo no escuro, ouve o sussurro da história. Cada decisão, cada movimento é observado. Não há espaço para errar. Não há espaço para ser apenas uma criança. O medo se instala como um hóspede constante. Não é o tipo de medo que assusta e depois some. É silencioso, persistente e cresce com cada dia que passa. Isabelle aprende a andar pelos salões sem chamar atenção, a falar pouco, a sorrir quando deve, a esconder o que sente de verdade. Cada passo é medido, cada gesto é observado. E então, no silêncio da noite, ela ouve vozes que não deveriam estar ali. Fofocas, segredos, intrigas. São como fantasmas que se escondem entre as paredes douradas. Ela percebe que está no centro de um tabuleiro e que cada pessoa ao seu redor pode ser tanto amiga quanto inimiga. A corte espanhola não é um lar, é um labirinto de poder, medo e isolamento. Mesmo assim, Isabelle mantém um fio de coragem. Um fio que a conecta ao mundo que ela perdeu, a menina que ainda existe dentro dela. É um fio tênue, mas é tudo que resta. E é esse fio que, pouco a pouco, vai guiá-la pelos próximos capítulos de sua vida. Uma vida marcada por ouro, poder e uma infância roubada. Os dias se tornam semanas, e as semanas, meses. Isabelle começa a perceber que a menina que correu pelos jardins da França está desaparecendo, como fumaça levada pelo vento. Cada sorriso dela precisa ser medido, cada palavra cuidadosamente escolhida. Ela aprende a esconder a curiosidade natural, a vontade de correr, a vontade de chorar sem aviso. As damas da corte ensinam-lhe como andar corretamente, como segurar os talheres, como cumprimentar sem olhar demais para ninguém. Mas nenhuma delas ensina a andar com o coração intacto. Ela observa as outras mulheres da corte. Algumas parecem flores bonitas, mas cheias de espinhos por dentro. Outras são sombras, rastejando silenciosas, sempre prontas a pisar naqueles que ousam ser vulneráveis. Isabelle começa a entender. Para sobreviver, é preciso desaparecer dentro do castelo, como se fosse apenas mais um objeto dourado. Às vezes, à noite, ela fecha os olhos e lembra do cheiro das flores nos jardins franceses, do riso de seus irmãos, do calor humano que sentia junto à família. Mas essas memórias são como vidro quebrado, bonitas, mas cortantes. Ela sente saudade e medo ao mesmo tempo, e não sabe qual sensação pesa mais. O medo daquilo que virá e a saudade do que foi perdido. O rei Filipe II mantém uma distância formal. Ele não exige carinho, mas exige obediência absoluta. Isabelle percebe que cada gesto dela, cada olhar, está sendo contado, analisado. Ela aprende a andar silenciosa, a falar suave, a sorrir sem realmente sorrir. A menina está ali, mas também não está. Está sendo moldada, transformada, apagada, peça por peça, para se encaixar no papel de rainha que ninguém lhe pediu para ser. E enquanto isso, a corte murmura. Pessoas sussurram nos corredores. Planos se formam como teias de aranha, invisíveis, mas letais. Isabelle percebe que cada erro, mesmo pequeno, poderia ser usado contra ela. A cada dia, o castelo parece menor. Cada sala que antes era impressionante, agora é prisão.
Cada janela que deveria mostrar o céu se torna uma tela que lembra o quão longe ela está de casa. O medo se mistura com resignação. Ela aprende a ouvir os silêncios, a interpretar olhares e a identificar mentiras veladas. Mas também aprende a guardar segredos dentro de si, como pedras preciosas escondidas. A menina começa a perceber que a infância, aquela que pensava que duraria para sempre, foi trocada por ouro, alianças e paz para países distantes. Ela está viva, mas a vida que conhecia foi vendida ao melhor lance. Anos se passam. Isabelle agora caminha pelos salões do Alcázar com passos firmes e vestidos pesados que simbolizam poder. Ela é respeitada, até temida, mas dentro dela ainda há uma menina que soluça baixinho quando ninguém vê. A princesa da França se tornou rainha da Espanha, mas a liberdade, a infância, a espontaneidade, tudo isso foi deixado no passado, trancado atrás de muros invisíveis. E ainda assim, algo sobre ela resiste. A coragem que manteve dentro de si o fio fino de humanidade que recusou desaparecer completamente. É isso que a torna diferente de tantas figuras da corte, engolidas pelo ouro e pelo poder. Isabelle se torna um símbolo silencioso, a prova de que até quando a vida tenta moldar alguém à força, a essência de uma pessoa pode resistir. O castelo continua imenso, os sinos continuam a soar, e a corte segue sua dança de intrigas e política. Mas há uma memória que ninguém pode apagar, a da menina que andou pelos jardins da França, que correu pelo labirinto de Sebes, que olhou para o céu e sentiu que sua vida era muito maior do que a festa, o ouro ou os tratados que decidiam o destino de impérios. E é aqui que a história termina, mas também começa de novo. Na memória de quem ouve, na imaginação de quem deseja ouvir a verdade que os livros nem sempre contam. Porque histórias banidas não morrem. Elas apenas esperam alguém disposto a escutar. Então, se você sentiu um frio na espinha, se percebeu o peso do medo e da perda, saiba que Isabelle ainda vive. Vive em cada canto da história que foi esquecida. Vive em cada criança que já foi deixada de lado por decisões de adultos. Vive em cada um de nós que sente e lembra.